Amém? Queridos, como é bom ver as crianças servindo, né? Isso, para mim, assim, me traz muito que a gente está firmando os passos deles. Porque se nós olhar assim para trás, se olharmos para mim, talvez 90% de quem está aqui não teve isso. Levar uma palavra de oferta, ficar na porta, no estacionamento. E hoje a gente vê os nossos filhos servindo. Hoje a gente vê eles fazendo com amor. E a Helena, ela gosta muito de celular. Gosta muito de estar com o celular. E o Flávio não chegava e ela estava ansiosa. Porque o Flávio não chegava e falaram para ela que ela ia ficar na mídia. Então, para ela foi a realização de um sonho. E talvez para cada um que estava ali na porta, estava no estacionamento, estava aqui dentro servindo, é a realização de um sonho. Quantas vezes nós vimos aqui com as crianças e elas subirem aqui e ficarem imitando o pastor aqui em cima. E a gente está aqui com elas e elas subir e começar a falar. E queridos, cada vez que a gente vê isso acontecer, a gente tem que empurrar. Falar, é isso aí mesmo. Vamos lá, vamos fazer acontecer. Porque talvez se nós começar a olhar isso e começar a dar risada, ou começar a depois a gente começar a falar, você estava com vergonha, você estava com isso, você estava com aquilo, você estava... Talvez eles se fechem para isso. E aí, queridos, até romper esse coração, vai anos. Por quê? Porque uma vez eu fui zoado lá dentro da igreja. Por isso a gente tem que aplaudir, tem que... Na hora do louvor ali, o microfone da... Esqueço o nome dela. Da Lívia. Queridos, estava normal. Deixa ela cantar, deixa ela estar ali, se sentindo ali importante no nosso meio. E é isso que nós precisamos. Que as nossas crianças se sintam importantes no nosso meio. Façam parte da casa do Pai. Amém? Queridos, eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre aliança. E em Salmos 25:14, queridos, aqui, pensando muito, assim, refletindo muito sobre isso, eu tirei esse salmo, queridos, como uma aliança com Deus. Olha o que ele fala: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. O propósito de entender o plano redentor do Senhor, queridos, para nós é discernir o tempo que vivemos sobre a graça e fazer um compromisso com o reino de Deus. Nós precisamos fazer um compromisso. Porque se eu não faço compromisso, queridos, eu não venho aqui. Se eu não faço compromisso, eu não busco vidas. Por quê? Porque eu não tenho compromisso nenhum com isso. Eu queria que você pensasse um pouco o que mudou a sua vida depois que descobriu que pode ter uma aliança com Deus. O que mudou? Para mim, queridos, mudou muita coisa. Porque eu tinha Deus assim, não, Deus é lá com o Jorge e não é comigo, porque ele é mais santo. O fulano lá é mais santo, não é para mim. E quando descobrimos, queridos, que a gente pode ter essa aliança com Deus, eu queria usar essa noite uma figura física como de um anel, com as suas três faces, interna, externa e lateral, para ilustrar, queridos, os aspectos importantes de uma aliança com Deus, baseada nesse versículo 25, que as palavras-chave aqui são intimidade, temor e conhecimento. São as três chaves: intimidade, temor e conhecimento, que falam no versículo. A primeira face, ela é a interna, que é a intimidade do Senhor. A face interna do anel é
é o que tem contato com o nosso corpo. Por isso nos lembra da palavra intimidade. Quando temos uma aliança com Deus, passamos a ter intimidade com Ele. E o que é ter intimidade? O que é ter intimidade? Você hoje com o seu cônjuge, você tem intimidade, sim ou não? Sim. E levou quanto tempo para você ter essa intimidade que você tem hoje? Ou no primeiro ano de casado, ou no primeiro olhar que vocês trocaram, vocês já tiveram intimidade? Sim. Não, ele é um processo, aonde caminhamos lado a lado. E aí eu vou olhando lá, exemplo, para minha esposa e vou vendo, ela gosta disso, ela não gosta daquilo, e assim vice-versa. Não é verdade? E para ter intimidade, nós precisamos conviver com essa pessoa, passar muitas horas juntos. Para ter intimidade com Deus é preciso ouvir a sua palavra e conversar muito com Ele em oração todos os dias. Ao fazer uma aliança com Deus, passamos a conhecer ao Senhor como o próximo de nós. E Jesus veio ao mundo mostrar que Deus que Israel via tão severo e distante, Ele era um pai. Onde eu via Deus como severo, e olhava e falava assim, o fulano lá é mais santo, por isso que Deus dá mais para ele, e não para mim. E esse era o olhar que eu tinha com Deus. Mas por que nós olhamos assim para Deus? Porque nós não temos intimidade. E talvez até hoje nós olhamos assim, às vezes nós pedimos coisas para Deus, e Deus não responde, ou Deus não fala, não dá, e nós falamos o quê? Deus é ruim para mim. Mas e como que está a minha intimidade com o Senhor? Se eu tenho intimidade com o Senhor, eu vou saber que Deus não vai dar porque não é bom para mim. Deus não vai fazer porque não é bom para mim. E muitas das vezes eu peco na intimidade com o Senhor. Muitas das vezes. Porque intimidade é o quê? É andar lado a lado. Todas as horas juntos. E tem hora que eu me viro e falo assim, agora eu não preciso mais de você para fazer. Deixa que eu faço sozinho. E sendo que isso é a primeira etapa de uma aliança com Deus. É a nossa intimidade com Ele. Olha o que Romanos 8:15 nos fala. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba, Pai. Queridos, por isso Jesus ele nos ensinou a orar chamando Deus de Abba, que no aramaico, queridos, ele significa pai, paizinho, pai amado, e é como as crianças chamam. Como que os seus filhos te chamam hoje? A minha, ela vem lá com esses 3 estilos: pai, paizinho e papai. E depende muito do que ela quer. Dependendo do que ela quer, é o jeito que ela me chama. Queridos, mas nós sorrimos com isso, mas depende do que nós queremos de Deus, é o jeito que nós chamamos Ele. Depende o que eu quero. Se é algo assim tão especial, eu digo paizinho. Ô paizinho, me ajuda. Se é algo mais ou menos ali, eu digo papai. Assim, como que a gente pode fazer? Se é algo que Deus não faz, eu digo pai, você não me ajudou. Vocês viram como vai se tornando forte? E se nós percebemos dentro da nossa casa, é dessa maneira. Quantos aqui gostam de ser chamado de paizinho? Pode levantar a mão, pode. Quando o filho vem e fala assim, paizinho, o que você já vem na tua cabeça? Uma bicicleta, um videogame, Não é? Quando ele vem lá e fala assim, papai, assim ó, tirei uma nota lá vermelha na escola.
Você viu que já muda a situação. E quando chega e fala pai, daí o assunto é sério. Eu lembro, queridos, quando eu fazia as coisas erradas, e eu ligava às vezes assim para casa, e eu falava assim: mãe, eu preciso falar com o pai. E ela falava: o que aconteceu? Não, eu preciso falar com o pai. Quando eu ligava e falava assim: mãe, o pai está aí? Ela nem perguntava o que estava acontecendo, já chamava. Agora quando eu falava: eu preciso falar com o pai, gerava já na hora nela, captava a mensagem. E é assim que Deus nos vê, da forma que nós temos intimidade e nos comportamos, como quando vamos falar com Ele. E Ele está só ali olhando, falando: agora é paizinho, mas tudo bem, vamos te ajudar. E aí você se livra, né? E começa a pensar assim: ainda bem que eu tenho um pai. Ter uma aliança com Deus significa ter intimidade com o Pai. E Deus, Ele quer ter intimidade com você. Ele quer cada dia mais ter intimidade com nós. E quem foge dele? Quem foge dessa intimidade? Quem conversou hoje o dia inteiro com o Senhor? Quem conversou hoje o dia inteiro com a sua esposa? A minha deu uma saída, mas até onde ela estava a gente conversou. Mas, queridos, estão vendo a diferença de intimidade? Talvez eu tenha mais intimidade com pessoas físicas do que com Deus. E daí quando perguntam assim para mim: como que você está? Eu estou bem. Eu estou bem. Você está bem com quem? Tá, não, estou bem com a minha esposa. E com Deus? E a aliança que Deus tem para conosco? Porque no Salmo 25, queridos, é claro, é muito claro que ele fala: a intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Íntimos. Se nós não for íntimos, Ele não vai dar a conhecer a sua aliança. E a segunda, queridos, é a face externa, que eu coloquei como temor. É para os que o temem. A face externa do anel é a que nos protege e pode sofrer atritos, queridos. E por isso ele simboliza ali o temor. Não basta termos intimidade com Deus e perdermos o respeito com Ele. Precisa amar o Pai e respeitá-lo como superior a nós. Queridos, muitas vezes nós olhamos para o nosso pai físico e falamos assim: eu te amo. Mas quando ele fala que não vai te dar a bicicleta, passou, eu te amo. Eu te odeio. Então eu não temo isso. E se eu não tenho intimidade, eu não vou ter o temor. Temor não é medo, e sim um profundo respeito. Eu tenho temor pela minha esposa. Só dela me olhar eu já sei. Não sabe, tio Jorge? Só da Neide te olhar você já não sabe? É o que é isso? Respeito. Esse é o verdadeiro temor. Então não adianta eu dizer que eu tenho intimidade com o Senhor e eu fico zombando de Deus. Vai adiantar? Não. É para os que o temem. E isso significa respeito. E há pessoas que quando passam a ter intimidade com alguém, perdem o respeito. Mas com Deus, quanto mais o conhecemos e temos intimidade com Ele, mais o tememos.
Queridos, isso é na nossa vida. Quanto mais eu tenho intimidade com uma pessoa, mais eu vou perdendo o respeito por ela. E aí eu começo a fazer gracinha com ela, começo a falar coisas que não tem nada a ver, começo a lançar coisas em cima da vida dela. Por quê? Porque eu vou perdendo o respeito. E aí eu vou dizendo assim, não, eu tenho intimidade lá. Eu tenho intimidade lá com o pastor Tiago, e eu vou conversar com ele, vou falar com ele sobre isso, sobre algum assunto. Só que eu começo a perder o respeito por isso. E quando eu perco o respeito, eu não tenho mais intimidade. Por quê? Porque uma coisa puxa a outra. A intimidade gera temor. Ou será que você é tão íntimo assim, até mesmo do seu cônjuge, que você pode desrespeitar a hora que você quiser, e depois ainda você chega e pode dar um beijo e um abraço bem faceiro? Sim. Não. Queridos, e Deus é tão maravilhoso, que o que acontece? Nós vamos buscando intimidade, 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 intimidade. Só que no fundo nós não tememos. E Ele mesmo assim nos chama. E fica lá. Vamos, Paulo. Vamos que vai dar certo. Vamos que vai dar certo. E eu fico zombando dele. Quanto mais intimidade nós temos, precisamos só prestar atenção para nós não perder o respeito. Principalmente com Deus. Quando o filho pródigo voltou e demonstrou o temor ao seu pai, pedindo-lhe que o tratasse como um escravo, porque tinha pecado e não era digno de ser recebido como filho. Olha o que Lucas 15, 22 nos fala. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Queridos, aquele anel era um sinal de que não seria escravo e sim filho do Pai. E a aliança que Deus quer ter conosco é que nós não somos escravos e sim filhos de Deus. Muitas vezes nós temos a mente que nós somos escravos, mas nós somos filhos. O que o pai desse menino fez? Trouxe ele de volta e ele chegou todo arrependido, não chegou? O que ele fez? Vamos dar o melhor para ele. E muitas vezes no nosso entendimento nós achamos que Deus tem o pior para nós, principalmente quando nós passamos por alguma dificuldade. Passamos por dificuldade, a culpa tem que cair em alguém. Sempre vai ter que cair em alguém. Não é verdade? E isso, queridos, que o pai fez é por sua demonstração de respeito e temor. Deus nos ama muito e perdoa todos os nossos pecados, nos aceitando como somos, mas precisamos aprender a temer ao Senhor como Deus supremo. E ter uma aliança com Deus é temer ao Senhor. Ter uma aliança com Deus, queridos, é ter intimidade e temer o Senhor. Não adianta eu falar que eu tenho uma aliança com Deus, e talvez eu tenha intimidade, mas eu não tenho temor por Deus. Ou talvez eu tenha o temor, mas eu não tenha intimidade com Ele. Como nós acabamos de falar, você passou o dia inteiro hoje conversando com o Senhor? Queridos, e não é uma questão assim, eu preciso então às 24 horas estar falando com o Senhor. Não, não é isso. Mas quanto tempo do seu dia você tira para falar com Deus? Talvez das 24 horas eu tire 10 minutos. Estou falando que está errado? Não estou falando que está errado. Você que está começando. Porque quanto mais nós buscamos, mais nós queremos buscar. Mais nós queremos estar com Ele. Quanto mais eu sou íntimo de uma pessoa, mais ela me revela as coisas. Não é verdade? Quanto mais eu sou íntimo, exemplo da minha esposa, mais ela vai falando assim, eu não gosto de comer isso, eu não gosto de fazer aquilo, eu não gosto disso aqui.
E quanto mais eu sou íntimo do Senhor, mais eu busco Ele. Ele vai falando: está errado. Não. Isso também não. E isso também não. Vocês perceberam também que não existe muito sim? Quanto mais você tem intimidade com o Senhor, se você quer assim, ó, a certeza, Senhor, eu estou tendo intimidade mesmo com o Senhor. Quantos não Ele te dá? E quantos sim Ele está te dando? Por quê? Porque se depender da minha cabeça, eu faço tudo ao contrário. Se depender de mim, eu faço tudo ao contrário. E não o que o Senhor está pedindo. Por isso Ele vem falando: não é assim, não faça isso. Assim não. Não, não. E aí talvez a gente comece a colocar e perder o temor na questão do respeito. Ah, esse Deus aí só me fala não. Vou pular fora desse barco aí, porque esse Deus aí só me fala não. Mas talvez eu precise olhar para dentro de mim e falar assim: ei, eu tenho uma aliança com Ele. E nada pode abalar isso. Nada pode abalar. E a terceira, queridos, é a face lateral da aliança, que é o conhecimento, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A face lateral é a que mostra a espessura do anel, e será para simbolizar o conhecimento. À medida que aprendemos a ter intimidade e tememos a Deus, aprendemos muito em nossa vida e acrescentamos conhecimento. Deus quer que o seu povo tenha conhecimento, pois disse através do profeta Oséias, Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como os meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei do seu Deus, e me esquecerei dos seus filhos. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Talvez a destruição que você passou, que você vai passar, que você pode estar passando, é por falta de conhecimento. Que o povo perece por falta de conhecimento. E Deus, Ele quer se revelar, mas para isso nós precisamos voltar lá no início. Precisamos ter o quê? Intimidade, temor, e aí o conhecimento. Queridos, eu falo para vocês assim que eu tenho uma certa intimidade assim com Deus. Não estou falando para vocês assim: você é o santo, você é o melhor. Não é isso. E eu tenho um temor muito grande assim, pelo Senhor. Até num dos discipulados eu falava com o Rideu e com a Kelly assim que, quando trazia uma mensagem, né, que as pessoas vinham me cumprimentar, aquilo, eu começava a ficar bloqueado com aquilo. E até que numa conversa ali com o Rideu e tal, eu consegui desbloquear para isso. Mas e aí eu comecei a me pegar muito na parte do conhecimento, queridos. O que eu conheço de Deus? O que eu sei? E aí aquilo começou a me acelerar. Eu falei: cara, eu preciso conhecer mais. Eu preciso conhecer mais, eu preciso conhecer mais. Onde eu comecei a me aprofundar um pouco mais nas Escrituras, comecei a me aprofundar um pouco mais em leitura. E Deus, Ele começa a se revelar, queridos. Tem versículos que talvez eu já li umas 2, 3 vezes. Mas quando eu paro ali para ler, queridos, aquilo ali me toma. E coisas assim que eu olho e paro e penso, cara, coisas simples. Coisas simples. Mas talvez é porque a minha intimidade, o meu temor com o Senhor e o conhecimento estava fraco. E impressionante, queridos, quando eu comecei a me aprofundar,
em questão de leitura. Cada vez que eu vou ler, queridos, algo, pode ser às vezes uma palavrinha que esteja ali, aquilo ali me toca. Parece que aquilo ali, parece não porque é viva, sai ali dentro e entra, queridos, dentro do meu coração. E aquilo que eu falei, eu não estou falando para vocês que sou melhor que alguém, não. Mas, queridos, o que acontece? Precisamos buscar. Nós precisamos buscar. E ainda, queridos, o profeta Oséias ali faz um convite. Oséias 6:3. Como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo e nos responderá. Tão certo como chegada o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo, e Ele nos responderá. Tão certo como a chegada, o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Como precisamos buscar e conhecer o Senhor. Você pode falar de alguém que você não conhece? Sim ou não? Se chega hoje uma pessoa para mim, estou passando por uma dificuldade e eu precisava que você me desse uma ajuda. Eu posso falar de alguém para ela que eu não conheço? Sim ou não? Eu não posso. Como que eu vou falar para ela se nem eu mesmo conheço, se nem eu mesmo sei? Por isso, precisamos conhecer o Senhor e buscar Ele e conhecê-lo. Queridos, John Wesley também ensinou que precisamos ter coração aquecido e mente esclarecida. E eu estava dando uma lida nesse livro e, queridos, é impressionante como ele fala sobre corações, sobre o coração do homem, o que o coração do homem faz, como fazer. É impressionante. Hoje à tarde ainda eu estava lendo sobre esse livro. Ele não é, na verdade, não é bem um livro, ele é um documentário sobre isso. Se você pesquisar, você vai ver. Coração aquecido. Ele vai aparecer lá. Em João 8,32, queridos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Por que precisamos conhecer do Senhor? Por que precisamos mergulhar nas Escrituras? Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Queridos, mas como que nós conhecemos a Deus? Através das Escrituras. Se nós temos intimidade com o Senhor, se nós temos o temor pelo Senhor, nós precisamos conhecer Ele mais. Nós necessitamos conhecer Ele mais. Queridos, muitos de nós, às vezes procuramos bastante títulos também. Porque eu vou estudar para isso, vou estudar para aquilo, não está errado. Não, claro que não. Mas, o que acontece? Eu corro atrás de coisas, de papéis naturais. E aonde talvez Deus tenha nos chamado para olhar para as Escrituras de forma diferente. Olhar para as Escrituras de uma forma que Ele quer que nós vejamos. E ter uma aliança com Deus é conhecer o Senhor, saber quem Ele é. E Deus deve ser
buscado e conhecido. Por isso, queridos, nós precisamos fazer uma aliança completa com o Senhor. E ter uma aliança com Deus é ter intimidade com o Senhor, temer a Deus e conhecer a sua vontade. E Deus quer fazer uma aliança conosco. Todo momento. Em todo momento, Deus ele quer ter uma aliança conosco. E talvez nesses 3 pontos nós tenha pecado em alguns. Talvez eu não tenha tido tanta intimidade com o Senhor. Talvez eu não tenha tido temor. E talvez eu não tenha buscado Ele. E por que precisamos buscar? Para nos revestir cada vez mais. Nos revestir cada vez mais, como eu falei, se alguém chegar e perguntar de Jesus para você hoje, o que falamos? Ele é um cara bom. Nós precisamos ter essa aliança de intimidade, temor e conhecer a vontade de Deus. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Queria convidar, já que é o último ministração do